Os jogos de azar estão proibidos no Brasil desde 1946 por um decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra. Movimentos pela legalização estão sempre em pauta. Aqui no Congresso, por exemplo, tramitam vários projetos nesse sentido. Uma das propostas é de autoria do senador Ciro Nogueira, que, embora rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça, ainda pode ser votada no plenário. O texto autoriza o funcionamento de bingos, cassinos, jogo do bicho e apostas na internet. O Cidadania resolveu fazer um debate sobre o tema e convidou 2 especialistas. O presidente do COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, Antônio Carlos Ferreira de Souza, e o economista Luiz Carlos Prestes Filho, autor do livro Teoria das Probabilidades no Jogo, na Ciência e nas Políticas Públicas. Senhores, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu vou começar com o Luiz, que a gente sabe que é a favor da legalização do jogo. Sintetizando, parece que 2 argumentos normalmente têm sido, um argumento principal tem sido usado pelos defensores da legalização, que é o aumento da arrecadação, geração de empregos e incremento do turismo. Por favor. Um prazer poder estar aqui, ainda mais, além da sua presença, com o representante do COAF, que é uma das instituições hoje que garantem a democracia no Brasil, a transparência dos movimentos financeiros e que demonstra o amadurecimento do Brasil na capacidade de olhar para todo o Brasil, o país como um todo, né? E essa visão ela é muito importante. E penso que o COAF está no contexto desses encaminhamentos de projetos para a regulamentação dos jogos de apostas em dinheiro administrados pela iniciativa privada, porque jogos de apostas em dinheiro nós temos hoje como um monopólio do poder público. O livro que eu editei e lancei recentemente, que se chama A Teoria das Probabilidades no Jogo, na Ciência e nas Políticas Públicas, debate principalmente a questão de que a regulamentação de jogos está no contexto do fortalecimento da democracia. Se nós olharmos para as leis que proibiram os jogos no Brasil, nós vamos olhar para a Lei das Contravenções Penais, aprovadas no auge do Estado Novo, no contexto da Constituição de 37, da ditadura de Getúlio Vargas. Nós vamos ver o projeto de lei que fechou os cassinos em 1946, no auge da Guerra Fria, quando aconteceu o conflito maior entre União Soviética e Estados Unidos, quando se via comunista dormindo debaixo da cama, né? E eram apavorados de que o comunismo poderia tomar o mundo. E a decisão, naquele momento, do Dutra é porque o Dutra, como foi um homem do Getúlio, ele sabia que o principal proprietário dos cassinos no Brasil era o Benjamin Vargas, o irmão do Getúlio. Rompido com Getúlio Vargas, ele via nos cassinos, os cassinos funcionando como estruturas que poderiam dar suporte financeiro, econômico, dinheiro vivo para o PTB, para o Getúlio Vargas. E, por outro lado, muitos bicheiros de São Paulo e do Rio de Janeiro apoiaram o Partido Comunista. Por exemplo, meu pai, Luiz Carlos Prestes, foi homenageado, por exemplo, com um desfile de 24 escolas de samba lideradas pelo Natal da Portela em 1946, o que deixou o Dutra absolutamente furioso, né? Você tem reuniões ministeriais registradas em periódicos da época, onde o ministério todo reunido, comandado pelo Dutra, dizia que tinham 2 questões para serem resolvidas, estratégicas para garantir a governabilidade. A proibição de jogos e a extinção do Partido Comunista. Olhem só que interessante. A terceira lei que garante, que proibiu jogos no Brasil definitivamente, é o projeto, a Lei 204, assinada pelo Castelo Branco em 1967, baseado na Constituição de 67. Vou te interromper só um pouquinho para dar a palavra também para o Antônio, presidente. Eu só queria terminar essa aqui de 67, que diz que jogos
de apostas em dinheiro ameaçam a soberania nacional. Por isso mesmo, no livro, eu fiz uma entrevista com o ministro da Defesa, então ministro da Defesa, Raul Jungmann, que diz que é um despautério dizer que jogos ameaçariam a soberania nacional, né? Então, o que proíbe jogos no Brasil foram leis estruturadas em períodos de autoritarismo, momentos quando não tinha democracia, e por isso hoje não. Na democracia brasileira nós temos instrumentos, inclusive como o COAF, para poder acompanhar uma regulamentação dos jogos e ter uma maior transparência. Acho que esse tema é um tema rico, é muito importante para o país. Nós do COAF estamos acompanhando isso já de longo tempo. E uma questão importante é o seguinte, o próprio Ministério da Fazenda tem uma secretaria que trata a questão da discussão dos jogos no Brasil. Onde é que o COAF entra nesse diálogo? O COAF é uma unidade de inteligência financeira. E o que essa unidade faz? Lá atrás, em 88, já na Convenção de Viena, se resolveu combater o crime por uma técnica diferente do que vinha ocorrendo na época, que era só prender o bandido. Então, naquela época, se convidou os bancos, as instituições financeiras, para fazer um monitoramento mais de perto e, a partir daquele monitoramento, aquilo que fosse descoberto como suspeito fosse comunicado para uma autoridade. E qual que é, na realidade, a grande importância desse sistema que foi criado lá atrás? Se mudou de uma estratégia de prisão para uma estratégia de supressão da capacidade de pagamento das organizações criminosas. E aí você chamou para dentro, naquele momento, os bancos, mas hoje vários setores para ajudar o Estado a combater o crime. E monitorar as suas operações e ver aquilo que é suspeito ou movimentações em espécie, de acordo com cada norma, e aí comunicar para uma autoridade para que ela analisasse isso e, a partir daí, se comunicasse para o Ministério Público e a Polícia. O COAF surge nesse meio dessa operação. De um lado, os bancos, os setores econômicos, no caso das loterias atuais, a Caixa e tal, monitorando as movimentações dos seus clientes e aquilo que é suspeito ou em espécie, comunica para o COAF, que aí faz uma análise disso e manda para as autoridades competentes, naqueles casos que eventualmente tem que se investigar crime. Qual é uma questão importante para a questão dos jogos no Brasil? Como em todo o sistema econômico, essa é uma atividade complexa, não é uma atividade trivial. Jogos uma atividade econômica pujante no mundo inteiro e complexa. No Brasil, o que nós temos discutido, COAF, as áreas de controle, nós não discutimos a questão de defender se é a favor ou contra jogos. Essa não me parece ser a natureza de um órgão de controle. Essa é a natureza, eventualmente, das forças políticas institucionais que estão discutindo os interesses econômicos maiores. O COAF ele entra apontando as exigências que essas estratégias internacionais defendem. Então, para se defender, para se instituir esse mecanismo de prevenção à lavagem de dinheiro no mundo, se criou um grupo de trabalho, se chama Grupo de Ação Financeira Internacional, que define as diretrizes internacionais para esse enfrentamento. E ela publicou as suas 40 recomendações e tem alguns princípios muito importantes. Primeiro, que todo setor econômico tem que manter cadastro dos seus clientes. Depois, registrar as suas operações, todas as suas operações e comunicar à unidade de inteligência financeira. Ocorre que, para essa atividade, nós já temos apontado, durante toda essa discussão, que é preciso, para tratar a questão dos jogos, reconhecer que é preciso fazer uma inflexão no sistema de controle para jogos. O COAF, que não é um órgão que regula a atividade econômica, ele simplesmente recebe informação, ele próprio não tem capacidade de fiscalizar qualquer que seja a atividade econômica, muito menos jogos. E essas condições de ter um órgão central de regulação, os princípios de fiscalização, os princípios de prevenção à lavagem de dinheiro, controle, registro, comunicação e suspeita, me parece que é uma das questões que precisam ser muito bem observadas. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando esse comentário, algumas informações aqui sobre o projeto do senador Ciro Nogueira, né? Uhum. Ele estabelece, pensando no combate à lavagem de dinheiro, ele estabelece algumas medidas de controle, por exemplo, que no Banco Central
ele proíbe, então, o texto estabelece que o uso de cartões de crédito em jogos online. Além disso, todos os pagamentos, todos os jogadores que receberem premiações superiores a R$10 mil, esses dados têm que ser encaminhados ao COAF, né? Então, no seu entender, essa é uma medida que poderia, essas salvaguardas previstas no texto, poderiam inibir a lavagem de dinheiro e assim o projeto poderia ser aprovado? Bom, essas premissas que estão na lei, no projeto, elas vão ao encontro dessas medidas de prevenção à lavagem de dinheiro, com certeza. Então, são extremamente positivas. Mas eu acho incipiente, para ser sincero, eu acho incipiente. A grande questão aí é quem vai fiscalizar a atividade, quem vai autorizar o credenciamento, quem vai nas empresas que vão mexer ou desenvolver atividade de jogos, como que você vai monitorar essas informações inteiras, porque a questão dos jogos não é só aquelas operações que ocorreram acima de R$10 mil, ou pagar em cartões de crédito. Nós estamos falando de uma fiscalização de toda a atividade econômica, só para fazer um paralelo com os bancos. Por exemplo, quando você vai abrir um banco, você tem que ter capital mínimo, o Banco Central vai lá, vê se está dentro das normas de Basileia, se tem o sistema de risco todo montado, ele tem um sistema de auditoria próprio, né? Então, você tem todo um sistema de fiscalização da atividade como um todo, que vai desde o credenciamento, da autorização para a pessoa desenvolver atividade econômica, até a fiscalização em loco mesmo, por sistema ou presencial, que garante a manutenção do controle. E aí, dentro dessa fiscalização, qualquer que seja o mecanismo, a atividade econômica que está dentro da regra de PLD, aí a Lei 9.613, e os jogos estão lá dentro, promoções e sorteios, ele tem que realmente cumprir esses requisitos de registro, que é o registro aí do 10 mil, da comunicação para o COAF e também do cadastro dos seus clientes. Então, essas medidas, com certeza, elas vêm ao encontro, elas colaboram com esse sistema de fiscalização. Mas me parece que ainda fica a ser discutido qual é a instituição no Brasil que vai fiscalizar os jogos, o Banco Central dos jogos. Quem é esse Banco Central? Uma coisa de plano, eu digo, não é uma atividade em que o COAF tenha, por exemplo, a competência fundamental para fazê-lo. No Brasil, eu até desconheço se tem algum órgão que tem hoje essa estrutura pronta. Às vezes o projeto estabelece que, no caso de cassinos, são os estados responsáveis pela autorização. Então, mas olha só que interessante. O Estado, na realidade, ele autoriza, mas, de novo, quem é a instituição que vai... Esse é o ponto fundamental. Passar a palavra para o Luiz. Eu queria lembrar, nesse contexto, que no livro nós temos um texto estruturante que é sobre lavagem de dinheiro e jogos de azar, assinado pelos economistas Frederico Lanes e Marcelo Munhoz da Rocha. Aqui nós falamos sobre muitos temas relacionados ao que o presidente do COAF disse aqui agora. Mas eu queria lembrar também dois nomes aqui. Eu penso que nesse contexto seria interessante ler um livro prefaciado pelo juiz Sérgio Moro, que se chama Mãos Limpas. É um livro muito interessante porque o juiz ele demonstra, né, que lavagem de dinheiro não está relacionado somente com cassinos, bingo ou jogo do bicho. Até porque hoje, depois de tantos processos da Lava Jato, nós vamos ver que não é jogo, não é cassino, bingo ou jogo do bicho, somente que lava dinheiro no Brasil. Vinho, joias, né? Enfim. Vinho, joias, empreiteiras, né? Então, eu acho que nós temos que incluir dentro dessa visão também o jogo. Mas não se pode dizer que somente o jogo que lava dinheiro. E aí eu quero trazer um outro nome, que é o ministro russo, Viktor Ivanov. Ele já esteve no Brasil, inclusive deu algumas entrevistas para a imprensa brasileira, e ele diz que o sistema financeiro internacional hoje tem uma liquidez, tem pouca liquidez, e são relatórios publicados pelo governo russo, está disponível na internet, onde ele diz que para o sistema financeiro internacional, e ele cita os bancos como HSBC, JP Morgan, Bank of America, que hoje necessitam, né, da heroína produzida
do Afeganistão, que praticamente entra na Europa e está muito presente, e da cocaína produzida na Colômbia e em alguns países latino-americanos, que entra na América Latina, também Europa e Estados Unidos, né? Ele cita esses bancos como os bancos que precisam hoje do dinheiro lavado pelo tráfico de cocaína e pelo o tráfico de heroína. Então, eu trago isso nesse contexto para, de certa maneira, mostrar que tanto o juiz Sérgio Moro, no livro, como o ministro Vitor Ivanov, nos seus relatórios, nenhum deles apontam cassino, bingo, muito menos jogo do bicho, que jogo do bicho é uma realidade praticamente brasileira, como algo fundamental na lavagem de dinheiro no mundo, né? Então, eu penso que nós devemos olhar com cuidado para a gente poder também não jogar para cima dos jogos de apostas em dinheiro administrados pela iniciativa privada algo que não é somente do jogo, né? Já que você tocou em mundo, falou em mundo, vamos ver a experiência internacional, né? Como é que os países decidem sobre esse assunto? Nós temos esse dado aqui, então, dos 193 membros das Nações Unidas, somente 37 proíbem o jogo, né? E, então, a legalização varia de caso a caso. É verdade. O GAFI, que é esse Grupo de Ação Financeira Internacional, ele trabalha em cima desses números. E, de fato, assim, não existe, como doutrina, como diretriz, nada apontando para uma atividade ou outra como aquela que lava dinheiro em grande escala. Mas o que a gente trabalha aqui são com os princípios. Também não dá para ignorar que essa atividade, ela também possa ser usada para lavagem ou para qualquer outro ilícito, porque isso é da natureza das atividades econômicas. Mas não dá para diferenciá-la como aquela determinante, como qualquer outra. Então, qual é o caminho? O caminho é você discutir pautado nos princípios. Legalizar ou não, como eu disse, é uma discussão político-institucional. Mas é preciso seguir os princípios. E o princípio da comunidade internacional, ele passa por você ter claramente os mecanismos de controle instituídos. Instituição que tem um poder de regulação, um órgão forte para isso. Você ter os princípios, olha, você precisa ter o cadastro dos clientes, dos ganhadores, das operações, e tem que ter um sistema de monitoramento de suspeição. Porque também não dá para você, talvez até na ingenuidade mais pura, você achar que essa atividade, uma regulação pálida, ela possa sobreviver sem ser utilizada pelo crime. Tá. Agora, eu queria também, importante a gente, eu vou dar a palavra depois a você, ver o que a população acha sobre isso. Com certeza. Então, vamos ver aqui uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Paraná e mostra, assim, há uma ligeira maioria, né, pela legalização, tá? Se eu não me engano, pode estar até dentro da margem de erro, 45,6% a favor, 43,4% contra, 11% ainda não sabem responder. E sobre isso também, nós temos uma enquete feita pelo portal E-Cidadania sobre o projeto do senador Ciro Nogueira, que mostra 3.466 internautas se manifestaram favoravelmente ao projeto e 824 não. Veja, pelos dados, informações que nós temos em diferentes áreas, inclusive isso consta aqui do livro, hoje possivelmente no Brasil nós temos 1 milhão de profissionais envolvidos trabalhando diretamente com o jogo do bicho, né? Inclusive aqui perto do Senado tem bancas de apostas do jogo do bicho. Legal, é só sair daqui pertinho, nós vamos apostar. E envolve jogo do bicho, por exemplo, 20 milhões de apostas diárias no Brasil, né? No Brasil, todo o território nacional. Eu penso que isso é uma realidade, né? Tem uma frase muito conhecida que dizem: o não jogo não existe, o jogo existe, né? E eu queria aqui dizer que, na verdade, no mundo ocidental, nós temos, por exemplo, na América, no continente americano, Bolívia, Guiana Francesa e Groenlândia proíbem os jogos, né? Em países africanos e asiáticos, os jogos são proibidos
praticamente nas repúblicas muçulmanas. E aí é uma questão de uma decisão mesmo filosófica daqueles governantes, né? Então, nós temos assim, não pode se imaginar que o Brasil continue sendo a única ilha onde nós temos a impossibilidade de regulamentar. Eu concordo que nós temos que ter um sistema de regulamentação, um sistema de observação, por isso mesmo, uma agência nacional voltada para o controle das atividades de jogos seria muito, uma das ideias que poderia ser favorável. E essa questão só, ela é muito importante, a opinião do COAF sobre esse tema, porque nós vemos, de novo, que os jogos de apostas em dinheiro, mesmo na área pública, né, nós já tivemos episódios como os anões, né, do orçamento, nós tivemos várias vezes pessoas que ganhavam, né, 7, 8, 10, 20 vezes, né, por informações privilegiadas dentro da Caixa Econômica Federal. Então, o controle, ele é necessário. A palavra controle consta dos projetos que tramitam tanto no Senado como na Câmara dos Deputados e, com certeza, nós temos que obedecer às regras aqui apontadas. Você tem uma estimativa de arrecadação dos jogos, enfim, enquanto o Brasil ganharia em impostos? De novo, eu não vou responder porque quem me conhece, e pela publicação do meu livro, né, quem me conhece sabe que, para mim, o mais importante não é a questão de quanto vai arrecadar. Nós vamos ter um complemento à arrecadação, com certeza. Nós vamos ter uma nova fonte de recursos que vão entrar para os governos municipais, estaduais e para o governo federal, com certeza. Mas eu penso que a questão não é a fonte de arrecadação. A questão é o fortalecimento da democracia brasileira. Quando nós discutimos aqui a criação de uma estrutura para fiscalização maior do movimento financeiro, nós estamos falando de algo estruturante para a democracia brasileira, como eu gosto de citar. A existência do PROER fortaleceu todo o sistema financeiro brasileiro. A criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o surgimento do COAF. É nesse contexto que nós temos que olhar para esse órgão de fiscalização da questão dos jogos no Brasil. Nós estamos perto do fim do programa, considerações de ambos sobre um outro aspecto que nós não abordamos aqui, que é a possibilidade dos cidadãos se tornarem viciados em jogo, né? Porque isso é patologicamente definido pela Organização Mundial de Saúde. Essa é uma questão mais de saúde, né? De saúde pública. Todos os projetos que nós participamos das discussões, isso é apresentado como uma das questões a serem consideradas. Mas, de novo, essa é uma opção política institucional. Como em qualquer outra atividade, você vai ter efeitos derivados. Alguns para a saúde pública, alguns para concorrência. Mas o mais importante para nós é isso estar bem regulamentado. Você ter uma política clara para isso, né? Porque aí você consegue mitigar os riscos decorrentes dessas questões. Rapidamente, Luiz. Eu quero apresentar meu livro, né? Teoria das Probabilidades no Jogo, nas Ciências e nas Políticas Públicas, editora ePaper. Está disponível nas principais livrarias do país. E eu queria entregar um de presente para o representante aqui do COAF. Eu já ganhei o meu. E a consideração final, eu queria aqui dizer que nós sabemos do mal que é o alcoolismo e o tabagismo no Brasil. O vício sempre é uma coisa negativa. Nós sabemos do avanço que nós tivemos no Brasil contra, por exemplo, a luta contra a pedofilia, né? Eu penso que o jogo regulamentado vai nos permitir conhecer quem são os empresários que trabalham na área, vai nos permitir um cadastro maior, né, de todos os apostadores, daqueles que vão movimentar sua renda nos cassinos, nos bingos ou no jogo do bicho. E com isso nós vamos poder ter o Estado brasileiro, assim como Portugal, como a França, como os Estados Unidos, vai poder saber quem são os viciados em jogos e poder traçar com toda a transparência uma política para tratar esses nossos irmãos
que tem vício no jogo. Eu penso que o caminho da transparência, o caminho do equilíbrio, o caminho de aceitar o contraditório, né, é muito importante para o fortalecimento da democracia no Brasil. Senhores, obrigado por terem aceitado o nosso convite, sucesso em seus trabalhos e espero contar com a presença de vocês em Outro Cidadania. Muito obrigado. Muito obrigado, prazer. Para rever, baixar ou assistir a este programa, acesse o site senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer um comentário, crítica ou sugestão, ligue grátis para 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.